Depois do grande absurdo que vimos na premiação de melhor do mundo, sendo o Messi o vencedor e não o Haaland, gerando revolta nas redes sociais e várias críticas, e com razão, tá na hora da gente lembrar 4 grandes injustiças que aconteceram no prêmio de melhor do mundo, tanto da FIFA quanto da Bola de Ouro, quanto conjuntos. E só para deixar bem claro, se você quiser discordar, não tem problema, deixa aqui nos comentários, dê argumentos e traga argumentos por que você acredita que essa lista está errada ou não. A começar pelo ano de 2004. O ano de 2004 ele é marcado por o prêmio de melhor do mundo da FIFA sendo vencido pelo Ronaldinho e o prêmio de bola de ouro da France Football sendo vencida pelo Shevchenko. Só que nós temos grandes contradições aqui. Por quê? Porque o prêmio de melhor do mundo, ele resolve premiar, primeiramente, títulos. Você tem bons números? Ok, mas você precisa ganhar títulos. E o prêmio de melhor do mundo da FIFA foi vencido pelo Ronaldinho, e o Ronaldinho não ganhou nenhum título. Já começa por aí. E o prêmio da Bola de Ouro foi entregue ao Shevchenko, só que haviam discussões entre os próprios torcedores e os próprios jornalistas e analistas do Milan se ele realmente era o melhor do time ou se era o Pirlo ou o próprio Seedorf. Então havia uma discussão, sendo que ignoraram completamente um outro cara que jogou pra caramba, chamado Thierry Henry. Henry teve 39 gols e 15 assistências em 51 jogos. Foi campeão pelo Arsenal, a Premier League, invicto, artilheiro da Premier League, tendo 30 gols e foi chuteira de ouro. Para quem viu aquele time do Arsenal, em 2003 o Henry já tinha feito uma boa temporada, mas você ser campeão da Premier League de forma invicta, jogando um absurdo como ele jogou, isso é para poucos. Ele era fundamental para o time, era extremamente bonito de ver jogar, e você viu o Arsenal fazendo um sucesso absurdo. Então, esse cara, com esses números, com essa relevância, sendo campeão invicto do campeonato nacional mais difícil do mundo, não ter ganhado, é realmente um absurdo. E aí você pode discutir, seria no lugar do Ronaldinho? Seria no lugar do Shevchenko? Você pode escolher, porque muita gente vem e fala, por exemplo, o Ronaldinho como se fosse um concurso. Mas como eu falei, o impacto dele foi gigantesco, sim, mas a temporada mágica do Ronaldinho é na temporada seguinte. Hoje é indiscutível que ele realmente foi o melhor. Mas em 2004, principalmente não ter ganhado nenhum título, é muita sacanagem. 2010. Aí começa uma grande discussão. Por quê? Porque você vê ao longo do tempo, o argumento de bola de ouro é principalmente utilizado por Champions League e Copa do Mundo, tá? Sendo a Copa do Mundo o primeiro critério, o critério mais alto em ano de Copa, obviamente, e depois a Champions League. Quando você não tem alguém que ganhou a Copa do Mundo sendo escolhido, já começa uma grande polêmica. E aqui nós temos no ano de 2010 o vencedor sendo Messi. E o Messi tem números absurdos naquele ano, tá? Ele teve 47 gols em 53 jogos. Ele foi campeão da La Liga, da Supercopa, sendo Supercopa da Espanha e Supercopa da Europa. E também foi chuteira de ouro na Europa. Só que você precisa analisar o caráter, a capacidade da Copa do Mundo, um peso que a Copa do Mundo traz para uma premiação, beleza? Então vamos lá. A Argentina caiu nas quartas de final. E o Barcelona na Champions League perdeu na semifinal para a Inter de Milão, tá? Com aquele jogo absurdo que o Júlio César fez a defesa. E a Argentina na Copa do Mundo caiu nas quartas para a Alemanha, tomando uma sapecada de 4-0. Então, você tem uma contestação aí. A gente não duvida da capacidade técnica do Messi. Porém, apesar dele entregar números, quem observa somente números cru, ele não analisa o contexto. Então, a maioria dos gols, obviamente, do Messi foi na La Liga, mas ele foi campeão de um campeonato nacional que nem o melhor campeonato do mundo é. Então, já começa por aí. Será que, nesse caso, vale o peso da Copa do Mundo ou não? E aí, tirando a conquista do Messi, você tem outros 3 nomes. Eu vou começar com os 2 primeiros. Eu vou dar o último, que, na minha opinião, deveria ter sido. Começa com Andrés Iniesta. Por quê? Andrés Iniesta faz o gol da final. Obviamente, está no imaginário das pessoas que ele foi o grande injustiçado daquele ano, porque ele fez o gol na final. Só que ele não foi o melhor jogador da Espanha. Você tinha uma discussão de que outros jogadores eram melhores da Espanha, mas que ele foi fundamental, ele foi. Outro nome que aparece na lista das pessoas que foi injustiçado foi o Wesley Sneijder, jogador da Holanda, da Inter de Milão na época, que ele foi muito bom. Ele fez 8 gols e 7 assistências, obviamente, se a gente pegar em números comparado ao Messi não é nada, mas ele foi fundamental tanto para a Holanda chegar na final, eliminando inclusive o Brasil, e fundamental para a Inter de Milão. Só que temos um problema. O melhor jogador da Liga dos Campeões escolhido naquele ano foi o Diego Milito,
E o melhor jogador da Holanda, para muita gente, para a grande maioria, foi o Robben. Então você tem uma discussão se de fato o Sneijder era o melhor jogador ou não naquele momento. E quando você tem uma discussão sendo bem abaixo, inclusive a Holanda não vencendo, você vira os olhos para a Espanha. Então, para mim, o grande vencedor daquele ano deveria ser o Xavi Hernández. Por quê? O Xavi já tinha sido o melhor jogador sendo seleção em 2008 da Euro, vencida pela própria Espanha. Ele já era um jogador extremamente fundamental. E ele é o melhor jogador da Espanha naquele momento. Ele é o melhor jogador da seleção, sendo sistema de funcionalidade, tudo passa pelo pé dele. E o Guardiola, inclusive, no próprio Barcelona, já fala da importância do Xavi e o quanto ele fez o jogo evoluir. Então o Xavi, para mim, deveria ter sido o melhor, apesar de não ter sido o melhor da Copa, que o melhor da Copa foi o Forlan, mas em questão de funcionamento, em questão de relevância, em questão de título mais importante, Xavi deveria ter ganho em 2010. Outra grande polêmica, Ribéry em 2013. Óbvio, como eu acabei de falar, a questão do Messi. Quem olhar para os números e não botar num contexto, vai obviamente falar que foi merecido para o Cristiano Ronaldo. Indiscutível em relação aos números dele, até porque o Cristiano Ronaldo ele teve 55 gols em 55 jogos. Um gol por jogo. Só que o Real Madrid, ele chega na semifinal da Liga dos Campeões, ele perde para o Borussia Dortmund, e aí você vai, obviamente, olhar para o time campeão. E o time campeão foi o Bayern de Munique. Só que o Ribéry, né, naquele ano em que dizem que ele foi o grande injustiçado, ele teve um gol e 3 assistências. Óbvio, se você pegar por números, ele perde para a questão, por exemplo, do Mandzukic, que foi o artilheiro da Bundesliga, o melhor jogador em geral do Bayern de Munique, né, e o grande artilheiro em geral, que foi o Müller, e você tem uma discussão em relação ao Robben na Liga dos Campeões. Mas o Ribéry, você precisa entender uma coisa, que é o papel do funcionamento no time. O papel do funcionamento naquele ano do Ribéry para o Bayern de Munique é comparado ao do Xavi para a Espanha. Então, um cara que passa tudo por ele, o Jupp Heynckes rasgando de elogios, ele foi eleito o melhor jogador da Europa, como eu falei, você precisa ser coerente e levar em consideração o peso de ganhar uma Copa do Mundo ou Champions League. O Bayern de Munique é campeão da Tríplice Coroa, ganhador da Copa da Alemanha, da Bundesliga e da Champions League. E tendo o Ribéry como o grande protagonista no geral das contas. Então, se você tem o grande protagonista, o cara que foi eleito o melhor jogador da Europa, então, se você está analisando esse contexto para um vale e outros não, por que não vale? Por quê? Porque para o Cristiano Ronaldo só foi eleito naquele ano, por quê? Porque estendeu o prazo do critério de avaliação. E estendendo o prazo do critério de avaliação, acabou pegando o jogo Portugal e Suécia, onde ele faz 3 gols contra 2 do Ibra. Foi o gol absurdo, né? O jogo absurdo que ele faz, Portugal se classificar para a Copa aqui no Brasil, etc. Só que, como eu acabei de falar, você estendeu o prazo e pegou um jogo de seleção. Como é que nesse caso o jogo de seleção vale e o outro não? Então, pela questão da influência, o Ribéry deveria ter sido, sim, o melhor jogador do mundo. E 2018, tá? Chegamos no ano de 2018. E aí, muita gente, obviamente, vai olhar para o Modric e vai falar, não, esse cara não deveria ter ganhado. E eu concordo, absurdamente, porque para mim, na fase final da Copa, ele não foi o melhor da Croácia, você tem uma grande discussão com o Kramaric, com o Brozovic, ou inclusive com o próprio Rakitic, mas não o Modric, tá? O Modric falhou na fase final, na primeira fase ele foi muito bem, tá? Porém, inclusive a Croácia perdendo na final não tem o porquê dele ter sido escolhido, e a gente sabe por que ele foi escolhido, justamente para poder acabar com o monopólio da escolha Messi Cristiano Ronaldo. O Real Madrid ele ganha a Liga dos Campeões, óbvio, o Modric tem um papel muito fundamental, mas tinha questionamentos daquele time, que aquele time, ora dependia muito do Cristiano Ronaldo, ora dependia muito do Sérgio Ramos, para poder classificar, tendo gols nos acréscimos, etc. Só que, apesar das pessoas falarem, obviamente, que o Cristiano Ronaldo deveria ter sido o grande vencedor daquele prêmio, tendo 15 gols na Champions, artilheiro da porra toda, o cara veio de uma tríplice conquista do Real Madrid, sendo 3 Champions em seguida, que ele deveria ter ganho, mas precisamos ser justos com o prêmio da Copa do Mundo, com o peso que a Copa do Mundo está trazendo. E Antoine Griezmann, na minha visão, deveria ter sido o melhor do mundo naquele momento, porque ele é campeão da Liga Europa com o Atlético de Madrid,
campeão da Supercopa da Europa, também com o Atlético, melhor da França, apesar de alguns dizerem que o Mbappé teve papel fundamental. O Griezmann, ele é dito por muitos analistas, ele é colocado, como muitos analistas dizem, como uma Copa do Mundo de 2018 melhor que a do Zidane de 98. Sim, o Zidane, ele tá no imaginário das pessoas por conta dos 2 gols na final. Só que o Griezmann, no pacote completo, ele teve uma Copa melhor que a do Zidane de 98. Não tô comparando os 2 jogadores, tô pegando a atuação no torneio. Então, sendo o melhor jogador da França na Copa do Mundo, tendo vencido esses 2 grandes campeonatos, a gente poderia dizer sim que o peso da Copa do Mundo poderia ter sido colocado em Griezmann. Só que o Griezmann foi completamente esquecido. E aí você abre uma loucura. Caramba, a Copa do Mundo desse ano vale mais que a Champions? Ou a Champions vale mais que a Copa do Mundo? Você viu que ao longo do tempo foi completamente seletivo. E esse é o problema que a gente acabou de ver, o Messi ganhando ao invés do Haaland. Então, você tem uma completa seletividade das pessoas, elas não analisam muito bem o período que é para ser recortado, elas analisam muito mais pela carreira, pela sensação se o cara é muito mais carismático ou não, e aí você acaba deixando polêmicas soltas. Então, revisando, 2004 deveria ser Henry, 2010 deveria ser Xavi, 2013 deveria ser Ribéry, 2018 deveria ser Griezmann. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha aqui nos comentários. Você tem outros nomes? Você gostou dos critérios ou não? Você tem alguma outra estatística, algum outro número? Bota aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e tamo junto e até a próxima. Valeu!